O valor das pequenas coisas. Às vezes o Deus não olha a quantidade que a gente faz, o tamanho da obra. O que Deus mais importa para Deus é o amor, com o amor com que fazemos aquilo. Então as pessoas pensam que aqueles que fazem grandes trabalhos na causa de Deus vão receber grande recompensa. Nem sempre é assim. Nem sempre. É verdade que aquele que semeia pouco vai colher pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também vai colher, vai ceifar. Está lá em 1 Coríntios 9:6. Mas o que Deus quer saber é o amor que tem naquilo ali que a pessoa fez. Porque às vezes a pessoa faz com intenção, né? De receber recompensa, fazer barganha, troca com Deus, ou fazer para aparecer para os outros ver, ou isso aí já não é agradável aos olhos de Deus. O menor dever feito com sinceridade e desinteresse é mais agradável a Deus do que a maior obra, quando manchada pelo egoísmo. Então a gente vê que não é a quantidade que as pessoas fazem, mas é com o amor com que é feito. Foi o caso da viúva pobre. A viúva estava no templo e na hora da oferta ela colocou as moedinhas que ela tinha lá na causa de Deus. Ela deu com em todas as intenções, nem para aparecer foi, mas com desejo de colaborar na obra de Deus. Ajudar, né? A pobre viúva doou tudo que tinha, mas foi por amor que ela fez isso. Também a Bíblia nos mostra, nos dá um exemplo com os trabalhadores da vinha. Um homem saiu para contratar companheiros, saiu de manhã, encontrou pessoas sentadas, esperando alguém contratar. E ele chamou aquelas pessoas para trabalhar e combinou com elas pagar um valor X. E quando foi, né, mais depois, ele voltou lá de novo, que estava precisando dos homens, né, para trabalhar. Encontrou mais pessoas bem depois. E quando foi quase na hora nona, ele tornou voltar lá para ver se achava mais. E achou mais gente lá. E contratou aquelas pessoas. E na hora do pagamento, os que entraram primeiro achou que ia receber uma quantidade muito maior. Então ele começou a pagar dos últimos para os primeiros. Os últimos recebiam tanto, tanto, e quando chegou os primeiros era a mesma coisa. E eles acharam ruim, não gostou não. Ele falou, nós trabalhamos o dia inteiro, o senhor vai pagar nós só essa quantidade? Ele falou, mas foi o combinado. Eu combinei com você e foi esse tanto aí, ó. E isso está mostrando o seguinte, que na obra de Deus, a gente tem que aplicar para a obra de Deus. Na obra de Deus, a recompensa é igual para todo mundo. O que trabalhou muito teve até mais privilégios, porque como é bom trabalhar na obra de Deus, como é gratificante para um cristão que ama a Deus trabalhar para Ele. Foi até mais gratificante para aquele que começou antes. E também vai receber a mesma recompensa. O apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo com o ladrão da cruz. O apóstolo Paulo passou grande período da vida dele trabalhando na obra, com dificuldade, passando fome, sede, perseguição, açoite, prisão, tortura. Passou a vida inteira. E o ladrão da cruz não passou nada. Ele apenas aceitou o Senhor Jesus e foi salvo. Lá na eternidade os dois vão se encontrar.
O apóstolo Paulo trabalhou muito e foi salvo. E o ladrão da cruz não fez praticamente nada e foi salvo também. Porque na obra de Deus não é obras que salva. O que salva é a graça de Cristo. O ladrão aceitou o Senhor Jesus, preencheu os requisitos que precisava, crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem crê será salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa se crê um dia, uma hora, um mês, um ano, aceitou, é salvo, né? É verdade também que, exemplo do ladrão, né? Triste é trabalhar pouco na obra de Deus. Quanto mais trabalhar na obra de Deus, melhor é, mais experiência tem, melhor, mais abençoado é do que aquele que foi salvo por um período no final da vida, né? Deus considera mais o amor e a fidelidade com que trabalhamos do que com a quantidade do que fazemos. É a qualidade do serviço, né? O amor que deposita ali vale mais do que a quantidade. O que vale? A quantidade não é o importante. Mateus 10:42 diz assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Mateus 10:42. Ainda que der um copo d'água fria para um dos meus discípulos, não ficará sem a recompensa. Então a recompensa não é grandes coisas, é nas pequenas coisas. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que quiser gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia e juízo e justiça sobre a terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus, ele pede, ele fala, né? Não glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o rico na sua força, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Por quê? Porque isso não tem valor para Deus. Deus não olha isso aí, olha o coração da pessoa. Ele olha não olha a quantidade, mas a qualidade do serviço prestado. O amor que a gente coloca naquele trabalho, naquele serviço. Isso é que vale para Deus. Paulo recebeu muitos talentos, desenvolveu e granjeou muitos outros talentos. Paulo vai ter uma alegria maior, que todos salvos vão receber a coroa da vida eterna, uma coroa. E cada alma que a gente ganha para Deus é mais uma estrelinha que põe na coroa. E Paulo vai ter uma coroa muita estrela, com muitas estrelinhas nela. A coroa de Paulo vai brilhar mais. Mas isso não vai causar inveja em ninguém, mas apenas mostra, né, que todos estarão felizes com a recompensa eterna. Só de estar lá nas mansões eternas, não é lá no céu, nós vamos passar 1000 anos lá e vamos voltar para a terra.